Nós temos pensado, meus irmãos, nesses últimos meses, nessas últimas semanas, sobre desafios da igreja moderna. E o desafio que nós vamos pensar hoje é o desafio do voluntariado. Um tema bastante interessante para pensar numa cidade que tem um hospital que é, de certa forma, 100% de voluntários. Esse hospital não é particular, o Hospital do Câncer não é particular, ninguém está enriquecendo com ele. Sim, tem funcionários, tem tudo que acontece, mas não é como um hospital qualquer. E que tem uma área de voluntários muito grande. É um tema bastante interessante para a nossa cidade. Uma pesquisa de um instituto, juntamente com o Datafolha, em 2021, disse que de cada 3 brasileiros, 1 está envolvido com algum tipo de voluntariado. Nós vimos isso de forma muito forte no Brasil, no ano passado, quando em maio estourou a grande tragédia no Rio Grande do Sul, e pessoas de todo o Brasil foram para lá. Quando eu cheguei lá como junta de missões nacionais, junto com outros irmãos, tinha muito mais gente trabalhando. Gente trabalhando nas escolas, gente trabalhando no resgate de corpos, pessoas que usaram o esporte, que antes eram nadadores, que antes usavam caiaques ou qualquer outro tipo de barco, agindo ali para resgatar vidas. E quase todos aqueles voluntários eram voluntários economicamente ativos, que de alguma forma conseguiram uma folga ou férias, ou arcaram com o prejuízo daquele tempo que estavam dedicando para salvar vidas. Lembro que quando chegamos em Brumadinho, também como missões nacionais, na época em que aconteceu a tragédia de Brumadinho, uma tragédia que chocou o Brasil, 200 e quase 300 vidas perdidas, nós também tínhamos uma grande quantidade de voluntários, que demonstra a veracidade dessa pesquisa, como o Brasil é um país que ama, que gosta do voluntariado. Uma das primeiras ações que foram feitas em Brumadinho foi a instalação de uma lavanderia para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil. E impressionante, tinha voluntários do Rio Grande do Sul, naquela época em Brumadinho, que tinham conhecimento técnico suficiente para separar as roupas naquela lavanderia da melhor forma, porque algumas daquelas roupas poderiam ter restos humanos. Exemplo de como o voluntariado, de fato, é algo muito presente. Há outros, eu mencionei o Hospital do Câncer aqui na cidade, mas há diversos outros organismos que funcionam assim. A ACD, conhecida no Brasil todo como uma grande referência no tratamento de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, tem cerca de 1.800 funcionários em todo o Brasil. E 1.700 voluntários atuando constantemente. Para ser um voluntário na ACD, é preciso inclusive passar por um rigoroso treinamento. Médicos Sem Fronteiras é outro exemplo de uma grande organização que vive na base do voluntariado. Embora os médicos do Médicos Sem Fronteiras sejam todos eles meio que carteira assinada, eles recebem, mas é um custo muito abaixo de mercado, o que termina sendo sim um voluntariado. Tão grande a ideia de voluntariado no mundo, que nessa onda da uberização, de uma plataforma que junta qualquer pessoa que queira oferecer um serviço, você tem uma grande plataforma que é chamada de Worldpackers. Você quer ser voluntário, você quer ir para a Índia, fazer um mochilão na Índia, você pode ser voluntário num hostel, você pode ser voluntário numa fazenda, você pode ser voluntário num restaurante, trabalhar algumas horas e, em troca, ganhar imersão cultural e ganhar hospedagem ou até alimentação. Tão forte que é o conceito de voluntariado. As grandes empresas do mundo, as multinacionais, investem pesado nisso. Existe uma plataforma chamada de Benefit Cases. Missões Nacionais recebe regularmente algumas ofertas disso, em que empresas como HP, como Microsoft, como Siemens, Google, Apple, qualquer uma dessas multinacionais,
elas incentivam seus funcionários a dedicarem horas de voluntário e pagam por essas horas de voluntário. Então, se alguém de uma dessas empresas diz, olha, eu fui voluntário por 4 horas, fui voluntário por tantas horas, ganha um valor nessa plataforma, como se fosse a empresa pagando pelo voluntariado dele, e ele decide onde vai investir aqueles dólares. Nós já recebemos dólares, já recebemos pesos francos suíços, já recebemos diversas moedas do mundo, como missões nacionais, de pessoas, de cristãos, que dedicam o tempo da sua vida, e aquelas empresas investem parte do orçamento nisso. Voluntariado é um tema frequente, real. Embora na igreja, que esse aqui é o desafio, a gente nem sempre veja o bom aproveitamento disso. Eu mencionei o Hospital do Câncer, mencionei a ACD, mencionei diversos outros. Na igreja, a gente tem dos 2 caminhos, dos 3. Por isso o desafio para pensarmos. A gente tem pessoas que se escalam para um ministério e furam. Que assumem um compromisso no ministério infantil, na projeção, ou em outro qualquer ministério, estacionamento, colocando outras igrejas que não somente a nossa, e furam. O que não acontece que não acontece de forma nenhuma lá fora, porque lá fora tem um compromisso de certa forma maior, até exigência de treinamento. Sim, nós temos grandes exemplos. A turma do louvor, por exemplo, chega aqui antes das 9, ensaia, vão vir à tarde. No domingo, a turma da música gasta quantas horas para estar aqui? Se nós gastamos 4 horas aqui, a turma da música gasta quase que o dobro. O domingo deles é um domingo inteiro dedicado. A turma do infantil e vários outros ministérios, a turma da recepção, Fernandinho, vários outros ministérios são muito dedicados. A gente vê os 2 lados. E de modo geral a gente vê na igreja o não aproveitamento do grande potencial que uma igreja tem em termos de voluntariado. Por isso a importância de pensar nesse tema como desafio da igreja moderna. É desafio pensar, e nessa linha que nós vamos refletir a partir de Lucas 16, pensar que igreja precisa ser muito mais do que um culto. A igreja precisa ir muito além do que acontece neste espaço. Segundo o que temos pensado como pastor, em outubro nós receberemos a Junta de Missões Mundiais aqui na nossa igreja, iniciando uma série de desafios que vamos aprovar ou não, mas o desafio que a Junta de Missões Mundiais tem para nós é mais do que adotar um missionário. É adotar um país. Imagine que os nossos veterinários, que os nossos agrônomos, que os nossos plantadores, que os nossos técnicos em informática, imagine que os nossos enfermeiros da igreja, os médicos, dentistas, imagine que nós anotemos a Gâmbia, por exemplo. E não apenas sustentar um missionário lá, mas termos viagens para levar conhecimento técnico sobre agricultura, levar informação técnica sobre construção, levar informação espiritual, sim, treinamento. Isso não será feito por um missionário, e sim por uma igreja que terá voluntários que vão mudar a realidade de um país. É ir muito além do culto, que é o desafio que temos ao pensar hoje pela manhã sobre os desafios da igreja moderna. E por que vamos pensar em Lucas 16? Porque Lucas 16 nos confronta de uma forma muito nítida sobre esse conceito de 2 mundos. E qual é o foco do voluntariado? Porque lá no Hospital do Câncer, lá na ACD, lá no Médicos Sem Fronteiras, a gente pode ter um voluntário que não interessa a vida dele fora da lei. Não interessa muito a sua moral, não interessa muito as suas escolhas pessoais.
Mas na igreja a gente tem uma dificuldade extra, porque nós não queremos um voluntário que não tenha uma vida condizente com o que pregamos. E também não queremos um voluntário que apenas sirva a Deus, mas que não viva, independente de ter uma moral, independente de ter uma vida correta, mas não seja um formador de discípulos, não seja um discipulador, não viva a prática discipular. O voluntariado na igreja tem um pouco mais de exigência. Pessoas que apenas querem trabalhar não é o objetivo. Queremos pessoas que primeiro são discípulos e que o seu trabalho em qualquer ministério da igreja seja consequência do ser discípulo. E é isso que é o assunto de Lucas 16, a partir do versículo 1. Dizia Jesus também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Nós vamos ler até o versículo 18. Certo homem rico tinha um administrador, e um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-lhe, disse: que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode ser mais o meu administrador. E o administrador então se pôs a pensar: o que eu vou fazer agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa, escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta, escreva 80. E aí vem o grande problema dessa parábola. Porque o administrador, que estava sendo desonesto, demonstra agora claramente a sua desonestidade, prejudicando o patrão na sua saída, na sua demissão. Mas o que é que Jesus coloca que aquele patrão disse? O patrão elogiou o administrador infiel. É o complicado da parábola, mas ao mesmo tempo deixa de ser complicado. O que é que o patrão elogiou? Não a sua desonestidade. O patrão elogiou a sua esperteza. E aí Jesus faz uma afirmação, versículo 8, que é tão atual, talvez um dos textos mais atuais da Bíblia. Os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. As coisas que o mundo faz, a técnica, o esmero, a credibilidade, a criatividade, o profissionalismo, é mais do que dos filhos da luz. Assim que chegamos em São Paulo, quando nos mudamos para lá, o Lucas quis ir num show. A gente não ia, mas ele disse: pai, vamos pensar nesse show. 1.500 era o ingresso. Era um show do Guns. A gente não iria. Mas ficamos curiosos de pensar na possibilidade. Nós tivemos nessa semana um show evangélico. Gratuito? Gratuito não, né? Porque nossos impostos que pagaram aquele show foram nossos impostos aqui, PTU e tudo mais que a gente paga na cidade. Mas que teve um padrão. O padrão não era o padrão de um culto. E não que o culto tenha baixa qualidade, não é isso que eu estou dizendo, mas o padrão era o padrão de shows. É isso que Jesus está dizendo. Quando o mundo faz, parece que o mundo faz melhor. Os filhos da luz se contentam, às vezes, com as coisas de qualquer jeito. Os filhos da luz
eles não são tão profissionais. E o que Jesus vai dizer ao longo dessa parábola, em toda ela, é que a gente devia esquecer essa separação entre dois mundos e pensar em tudo como um mundo só. E ter neste mundo aqui da igreja o mesmo profissionalismo, a mesma dedicação, a mesma inteligência, a mesma criatividade, o mesmo esforço que tem do lado de fora. A parábola de Jesus não é sobre corrupção, mas é sobre unir dois mundos. Deuteronômio 6 estava muito claro em dizer que nós devemos amar e servir a Deus no dia a dia. Paulo, quando falou aos Coríntios, ele disse o texto que é clássico sobre isso: quer comais ou quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei para a glória do Senhor. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós somos chamados a pensar no mundo só, no único mundo. Mas ao longo dos séculos nós somos meio que separando. Tem o que fazemos lá fora e tem o que fazemos aqui dentro. Isso é muito do que foi a filosofia grega pós o cristianismo. Isso é muito do que foi a corrupção do catolicismo pós primeiro século, do que foi o catolicismo medieval, com muita corrupção, que levou algumas pessoas a pensar: se a gente quiser ser puro, só tem um jeito, é sair do mundo. E aí vem a criação dos mosteiros desde o século III, ou antes até, vem essa separação. Antes dela, Jesus já estava dizendo, não devia existir. Os filhos das trevas deviam ser menos inteligentes que os filhos da luz. Os filhos da luz deviam ser tão especialistas, tão dedicados, que seriam mais do que os filhos das trevas. A palavra de Jesus é uma reclamação, não um conformismo, não uma aceitação dessa realidade. A palavra de Jesus é uma reclamação. Nós devíamos pensar em ter tanta dedicação aqui quanto temos no mundo. E aí, esse versículo 8 de Lucas 16, ele é a base para a gente pensar em voluntariado correto. Lucas 16, 8, nos faz pensar numa espécie de mágica naquela porta. Veja isso com carinho, por favor. Mas é como se aquela porta fosse meio mágica. Lá fora, nós costumamos ser bons administradores. Lá fora, nós costumamos ser bons líderes. Lá fora, nós costumamos liderar projetos. Lá fora, nós costumamos criar. Lá fora, nós costumamos trabalhar com muita dedicação. Lá fora, nós costumamos fazer coisas muito bem feitas. E a mágica da porta acontece que aquela pessoa que lá fora lidera uma escola com 1000 alunos, com um corpo docente de 30 professores, quando entra, é simplesmente uma pessoa comum. Ela esquece das suas habilidades. Ela esquece do que é capaz. Lá fora é um grande produtor e quando entra, é uma pessoa comum. Lá fora é um grande técnico e quando entra, parece que esquece tudo. Entenda isso com carinho. E a mágica é invertida, porque essa é a parte pior dessa comparação que estou fazendo, é a parte pior, porque aqui dentro costuma ser um grande crente, fervoroso, espiritual. E quando passa para o lado de lá, muda também, e passa a ser uma pessoa, com todo respeito, mundana, ou seja, já não é o mesmo fervor que estava aqui. Entende a comparação? Como se aquela porta tivesse essa capacidade de mudar nosso conhecimento, nossas habilidades e nossa fé. E o que Jesus está reclamando em versículo 8, repito, ele não está no tom de satisfação, é dizendo: tem hora que os filhos das trevas ganham dos filhos da luz.
são mais espertos, são mais dedicados, são mais inteligentes, mais criativos. O chamado de Jesus em Lucas 16 é para que a gente veja esses dois mundos como um só, e não haja essa porta mágica. E o construtor que constrói uma casa de alto padrão lá fora, construa algo de mais alto padrão, se for para ter diferença de padrão, aqui. Esse é o apelo de Jesus em Lucas 16:8. A reflexão dele, repito, não é aceitando essa realidade, é chorando por essa realidade, é reclamando, é lamentando essa realidade. E aí, a partir dos versículos seguintes, do 9 em diante, ele aplica isso muito bem. Ele coloca isso muito bem, mas baseado no versículo 8. Talvez essa seja a frase que o pessoal da mídia pode colocar no Instagram. Voluntário ou voluntariedade na igreja não é ativismo, nem catarse, nenhuma forma de compensar. Sim, porque muita gente se dedica como voluntário como uma forma de fazer uma média com Deus. Todos os lugares. Por isso que os voluntários, a maior parte de voluntários são pessoas economicamente ativas. São pessoas de cultura mais elevada, são esses o maior número de voluntários. Então é como se ele dissesse, eu tenho tanto que eu preciso levar para alguma coisa para quem não tem. Mas em Cristo, ser voluntário não é ativismo. Em Cristo, ser voluntário não é essa catarse, essa necessidade de compensar alguma coisa. Em Cristo, se não há dois mundos, voluntário é mordomia. É usar bem o que temos aqui e lá para um único objetivo. Versículo 9, é o ensino de Jesus direto. Eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta. Vamos entender o que é injusta. Injusta não quer dizer aqui desonesta. Quando você entende que Jesus está falando de dois mundos, de os filhos do mundo e os filhos da luz, injusta quer dizer a riqueza deste mundo. Foi a mesma resposta que Jesus deu quando lhe perguntaram, é correto pagar o imposto? Ele diz, me mostra a nota aí, me mostra a moeda. O que está escrito nessa moeda? Tem a cara do imperador. Então de quem é esse dinheiro? Do império, é do mundo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é nessa mesma linha que ele está dizendo, usem a riqueza injusta, usem a riqueza do Banco Central Brasileiro, usem a riqueza de César, usem a riqueza deste mundo, não riqueza desonesta, não riqueza leviana e corrupta, mas usem a riqueza deste mundo para quê? Fazer amigos. Que amigos? Lembra da parábola? O administrador infiel, ele faz amigos com o dinheiro que não era dele, ele foi injusto, ele foi desonesto, mas aqueles amigos o receberiam depois. Jesus está dizendo, vocês têm uma riqueza que não é de vocês, é do mundo. Nós não fabricamos dinheiro. Nós não falsificamos dinheiro. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é da economia, do governo. Mas usem isso, para quê? Para fazer amigos, que quando esta riqueza faltar, quando estivermos na verdadeira riqueza, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos, ou seja, em bom português, usem as habilidades de vocês, usem os recursos de vocês, usem o tino administrativo que vocês têm, para fazer discípulos. Usem tudo que vocês têm para fazer discípulos. Discípulos que vos receberão nos tabernáculos eternos. Você tem um tino de negócio muito grande lá fora? Use isso no reino de Deus
não necessariamente na igreja, mas no reino de Deus, para fazer discípulos. Você tem uma profissão lá fora, use essa profissão no reino de Deus, aqui, ou pela igreja, ou no mundo de uma forma geral, para fazer discípulos. Jesus está deixando claro que a maior riqueza que nós temos são pessoas. A maior riqueza que temos no mundo são pessoas. E a nossa dedicação deveria ser para mais e mais alcançar pessoas. Nós temos uma devocional, primeira terça-feira do mês, num dos bancos aqui da cidade. E uma vez conversando com o gerente daquele banco, eu perguntei para ele sobre assaltos. Perguntei como ele chegou a ser o gerente daquele banco. Porque essa história de gerente de banco, para mim, ela é muito forte. Porque às vezes as pessoas dizem, o pastor sofre, o pastor isso, o pastor aquilo. Eu digo, olha, para mim quem sofre é gerente de banco. Não é pastor, não. Para ele ser gerente daquela agência, ele foi um caixa que recebeu muita pressão por resultado. Ele foi gerente de uma agenciazinha no Ceará que foi estourada, que não sobrou nem parede. Década de 2000, as agências bancárias eram vítimas de explosões a todo instante no nosso Nordeste. Gerentes eram colocados sob a mira, enquanto o gerente estava sob a mira de uma arma. Na agência bancária, os bandidos estavam na casa da família dele, com a família inteira de refém. Se você procurar por um comercial da Nextel, nem pouca gente aqui vai saber o que é Nextel, mas são um dos primeiros celulares. Tem um filme que a Nextel fez acho que é Ricardinho, jogador de vôlei. E a palavra dele parece palavra de missionário. Quantas mudanças ele fez na vida para ser um bom técnico de voleibol. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com essas histórias? Primeiro, o pastor não sofre como muitos pensam. Gerente de banco, para mim, sofre mais. Porque nunca ninguém precisou colocar uma arma na minha cabeça por nada. Posso acordar de madrugada com a notícia ruim. Posso ser chamado para socorrer alguém. Mas para mim é muito melhor do que ter uma arma na cabeça. Mas há uma diferença que é onde eu quero chegar. O gerente de banco, ele está enriquecendo um grupo de acionistas. O técnico está trazendo alegria para pessoas que bancam aquela marca. Na comparação com o pastor, nós temos uma grande vantagem. Nós estamos trabalhando com vidas. E essa mentalidade é a mentalidade que devia estar no gerente de banco. É a mentalidade que devia estar no técnico ou em qualquer um. Você vai para uma cidade, você está aberto a um tipo de negócio, a qualquer oportunidade que seja, é uma oportunidade de fazer o quê? Pode colocar de novo o texto de Lucas 16, versículo 9. Usar da riqueza injusta, portanto do mundo, para conquistar amigos que receberão nos tabernáculos eternos. O que Jesus está dizendo, e por isso eu comparei com o pastor, a maior riqueza, o maior bem, são vidas, são pessoas. Tudo que fazemos, seja como voluntário ou não, o nosso foco deveria ser alcançar mais vidas. Corre o risco de ser vítima de um assalto a banco, que vale a pena a sua presença naquela cidade.
É chato os plantões, que vale a pena o plantão para falar de Jesus. Tem que encarar uma escola onde os filhos não têm pai, onde você termina sendo meio que psicólogo, conselheiro e pai de todos os alunos, que vale a pena. Vai precisar contratar pessoas para a colheita, vai precisar contratar pessoas para trabalharem no seu negócio, que valha a pena. E aí, com esse conceito, a gente vai terminar tendo, sim, um voluntariado que é mais eficaz, um voluntariado que não é simplesmente uma catarse de compensar um tempo. Eu vou me dedicar ao Senhor 2 horas por dia, porque isso vai me deixar com a consciência tranquila. Não. A igreja, na verdade, vai ser uma forma que eu vou ter de abençoar mais e mais pessoas, porque a minha vida inteira foi dedicada, eu estou colocando isso para todos nós, não para mim, mas para todos nós, a nossa vida inteira terá sido dedicada, nós estaremos trabalhando para utilizar a riqueza injusta para fazer amigos que nos recebam na eternidade. Jesus finaliza esse ensino a partir do versículo 10 em diante, dizendo: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, se vocês não são capazes de administrar bem lá fora, quem confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não forem fiéis na aplicação do que é dos outros, porque o dinheiro, repito, é do governo, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Os fariseus, que eram avarentos, ouvindo tudo isso, zombavam de Jesus. Não entendiam a palavra de Jesus, que nós precisamos entender nesta manhã. O mais importante da vida não é a riqueza. O mais importante da vida é ganhar outras vidas para Jesus. E aí, qual é o desafio da nossa geração? Qual é o desafio da primeira igreja batista em Rio Verde? Tenho pregado uma série de reflexões e muitos têm perguntado: pastor, o que vai mudar? O que vai acontecer? Essa é uma das respostas que pode ser dada de imediato. Nós precisamos ampliar o nosso número de ministérios. Nós temos, por exemplo, na igreja o hábito muito forte de esportistas. O esporte pode virar um ministério. Nós temos tantas corridas, tantos eventos com ciclistas, tantas mini maratonas. Cadê a nossa? A gente não precisa esperar a próxima abertura da pecuária para colocar uma mesa com água, com bandeira. Jesus transforma. Nós podemos estar fazendo parte da sociedade todos os dias. Cadê o nosso voluntariado no Hospital do Câncer? Cadê nosso voluntariado nas escolas? Cadê o seu voluntariado no Ministério Infantil desta igreja? Cadê o seu voluntariado em diversas áreas? Hoje, Levi, estamos abrindo inscrições para um desses voluntariados. Se você quiser participar do coral, é uma atitude de cultura, né? Fazer parte de um coral é uma atitude terapêutica. Fazer parte de um coral é uma atividade que ajuda no desenvolvimento, que ajuda na socialidade, que ajuda até como terapeuta mesmo, que dá uma aliviada. Estão abertas as inscrições para o nosso coral. E o desafio do Natalação, do Natal Ação, é que faça parte do coral não apenas membros da igreja, mas pessoas que você está evangelizando, que você está discipulando e que você convida. De simplesmente um coral que glorifica a Deus com as suas vozes, um coral que anuncia Jesus, que levará pessoas para a grande apresentação em Goiânia, que levará pessoas para conhecerem mais de Jesus aqui na cidade de
Rio Verde. Por quê? Porque não tem dois mundos. Quando Jesus fala dos dois mundos, ele está chorando, reclamando, dizendo: eu não queria dois. Eu queria que o crente aqui seja o mesmo lá de fora, e que o crente lá fora seja o crente aqui dentro. Vamos orar? Lançado o desafio do coral para começar, convidar pessoas até que não fazem parte da igreja. Esse é o projeto Natal Ação, não é o coral específico da igreja, não é o grupo de louvor da igreja, é uma ação de Natal. É diferente do louvor que esperamos, sim, que sejam pessoas que já são convertidas e filhos de Deus. É outro projeto, é outro ministério. Mas enquanto você ora, eu te pergunto: o que você faz daquela porta para lá, que pode ser feito aqui dentro? Em oração, responda essa pergunta: o que você faz daquela porta para lá, que pode ser feito aqui dentro? E o desafio é que enquanto você está aqui, crente que está aqui, seja o mesmo crente lá fora. A dedicação aqui seja a mesma dedicação lá fora.